A graça e a paz de Cristo, aqui mais uma vez o pastor Edmário, continuando a série sobre leitura dos cânones de Dort, no canal Pregador Fiel de Cristo. Desde já, se você gostou desse vídeo, você clique em gostei, compartilhe e, se não é inscrito, inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo. E continuaremos assim a nossa última parte acerca dos cânones de Dort, falando sobre a rejeição de erros no capítulo 5. Então vamos lá. Cânones de Dort, as respostas às falsas doutrinas dos discípulos de Jacó Armínio quanto à salvação. Capítulo 5, parte 2, rejeição de erros. Havendo explicado a doutrina ortodoxa, o sínodo rejeita os seguintes erros. Erro 1. A perseverança dos verdadeiros crentes não é resultado da eleição ou um dom de Deus obtido pela morte de Cristo. É uma condição da nova aliança que o homem deve cumprir pela sua livre vontade antes da assim chamada eleição decisiva e justificação. Refutação. A Sagrada Escritura testifica que a perseverança provém da eleição e é dada aos eleitos pelo poder da morte, ressurreição e intercessão de Cristo. A eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Romanos 11, versículo 7. Também, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8, versículos 32 a 35. Erro 2. Deus de fato provê os crentes de suficientes forças para perseverar e está pronto para preservar tais forças nele, se este cumprir seu dever. Mas ainda que todas essas coisas tenham sido estabelecidas que são necessárias para perseverar na fé e que Deus usa para perseverar na fé, ainda assim dependerá da vontade humana se perseverar ou não. Refutação do erro. Esta ideia é abertamente pelagiana. Enquanto deseja libertar o homem, o faz usurpador da honra de Deus. Combate o consenso geral da doutrina evangélica, que retira do homem todo motivo de orgulho e atribui todo louvor por este benefício somente à graça de Deus. É também contrário ao apóstolo que declara, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Erro 3. Crentes verdadeiramente regenerados não só podem perder completa e definitivamente a fé justificadora, a graça e a salvação, mas de fato as perdem frequentemente e assim se perdem eternamente. Refutação. Esta opinião invalida a graça, justificação, regeneração e contínua preservação por Cristo. Ela é contrária às palavras expressas do apóstolo Paulo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Romanos 5, versículos 8 e 9. É contrária ao apóstolo João. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. 1 Epístola de João, capítulo 3, versículo 9. Também é contrária às palavras de Jesus Cristo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João capítulo 10, versículos 28 e 29. Erro 4. Verdadeiros crentes regenerados podem cometer o pecado que leva à morte ou o pecado contra o Espírito Santo. Refutação. Após o apóstolo João ter falado no capítulo 5 de sua primeira carta, versos 16 e 17, sobre aqueles que pegam para a morte de ter proibido de orar por eles, logo acrescenta no verso 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Erro 5. Sem uma revelação especial, não podemos ter nesta vida nenhuma certeza da perseverança futura. Refutação.
por tal doutrina, o seguro consolo dos crentes verdadeiros nesta vida é tirado e as dúvidas dos seguidores do Papa são novamente introduzidas na Igreja. As Escrituras Sagradas, entretanto, sempre deduzem esta segurança, não a partir de uma revelação especial extraordinária, mas a partir das marcas dos filhos de Deus e das promessas muito firmes dele. Especialmente o apóstolo Paulo ensina isto: nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, versículo 39. E João escreve: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 24. Erro 6. Por sua própria natureza, a doutrina da certeza da perseverança e da salvação causa falsa segurança e prejudica a piedade, os bons costumes, orações e outros santos exercícios. Ao contrário, é louvável duvidar desta certeza. Refutação. Esta falsa doutrina ignora o efetivo poder da graça de Deus e a operação do Santo Espírito que habita em nós. Contradiz o apóstolo João, que em palavras explícitas ensina o contrário. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, como ele é puro. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Ainda mais, ela é refutada pelos exemplos dos santos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que não obstante estarem certos de sua perseverança e salvação, continuaram em oração e outros exercícios de piedade. Erro 7. A fé daqueles que creem apenas por um tempo não é diferente da fé justificadora e salvadora, a não ser com respeito à sua duração. Refutação. Em Mateus 13, versículos 20 a 23 e Lucas 8, versículos 13 a 15, Cristo mesmo indica claramente, além da duração, uma tríplice diferença entre os que creem só por um tempo e os verdadeiros crentes. Ele declara que o primeiro recebe a semente em terra rochosa, mas o último em bom solo, ou seja, em bom coração. Que o primeiro é sem raiz, mas o último tem firme raiz. Que o primeiro não tem fruto, mas o último produz fruto em várias medidas, constante e perseverantemente. Erro 8. Não é absurdo o fato de alguém, tendo perdido sua primeira regeneração, nascer de novo e mesmo frequentemente nascer de novo. Refutação. Esta doutrina nega que a semente de Deus pela qual somos nascidos de novo seja incorruptível. Isto é contrário ao testemunho do apóstolo Pedro, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Erro 9. Cristo, em lugar algum, orou para que os crentes perseverassem infalivelmente na fé. Refutação. Isto contradiz ao próprio Cristo que diz: eu, porém, roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, versículo 32. Também contradiz o apóstolo João, que declara que Cristo não orava somente pelos apóstolos, mas também por todos aqueles que viessem a crer por meio da palavra deles. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. João 17, versículos 11 e 15. Então aqui eu encerro essa série. Que você esteja lendo, né, ou ouvindo, né, os demais capítulos desta série, tá bom? E o pequeno prólogo que coloquei nessa série dos cânones de Dort. Vocês puderam perceber que os cânones de Dort tanto são um ensino pastoral acerca do assunto das doutrinas da graça, quanto um assunto apologético de defesa da fé. Já que normalmente as pessoas chamam os cânones de Dort como ensino dos 5 pontos do calvinismo. Só que a gente tem que analisar que esses chamados 5 pontos, na realidade, são os 5 pontos do Evangelho da graça de Cristo Jesus, do Evangelho revelado na pessoa de Cristo. Então, como tal, não é uma questão meramente acadêmica, não é uma questão meramente teológica, especulativa, científica ou filosófica, mas isso tem a ver sim com o nosso crescimento na graça de Cristo Jesus, nossa perseverança, e tem a ver também com a nossa, o quê?
nada mais, nada menos do que a expressão da nossa fé e da nossa intimidade com Deus. Então, desde já agradeço a todos que estarão acessando esse vídeo, que esse crescimento seja permanente na sua vida, tá bom? Deus abençoe e mais uma vez eu digo, curta, compartilhe e se não estiver inscrito, inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo. Deus vos abençoe ricamente, poderosamente em Cristo. Amém.